Bom dia, Daniel Dias, nosso comentarista. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Rural. E se a gente estiver falando diretamente para os produtores rurais, ainda mais honroso ainda, né, Alex? Pois é, meu amigo. Onde é que tu tá hoje, hein? Eu estou em Ribeirão Preto, voltando para casa. Acabei de fazer uma escala aqui, aí vou seguir viagem daqui a pouco. Ribeirão Preto é uma baita de uma cidade que, olha, é uma das maiores de São Paulo, né, ô Daniel? Do interior paulista, sim. Fica atrás de Campinas só. É. Ô Daniel, bastante comentado essa semana esses números que saíram aí da fome no Brasil. Há quem diga que são números exagerados, enfim, a gente sabe que existe, logicamente, uma miséria bastante grande, né? Até em função também de tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, eu estou falando também da pandemia. Qual é a avaliação que tu faz disso aí e qual é a ligação que a gente pode fazer do agronegócio em relação a isso aí, Daniel? Muito boa a sua pauta, Alex. Foi um assunto que repercutiu agora no finalzinho dessa semana e é preciso fazer uma bela reflexão do como a gente precisa ainda avançar dentro do agronegócio na nossa questão da representatividade com relação à comunicação. E depois eu vou fazer até uma análise sobre isso que você acabou de comentar com o Nestor, sobre a sua condição exponencial hoje como comunicador do agronegócio. Esses números realmente são fatídicos. Esses números que foram apontados essa semana mostram que 33 milhões dos brasileiros passam fome. E existe ainda uma estatística ainda um pouco mais cruel, Alex, que mostra que 58,7% dos brasileiros vivem com alguma insegurança alimentar. Agora, veja bem, um país de 220 milhões de habitantes que produz alimentos e ainda gera um excedente para ser exportado para alimentar mais 800 milhões de pessoas ao redor do mundo, ou seja, que alimenta 1 bilhão de pessoas, tem 33 milhões de pessoas passando fome dentro do Brasil. É uma coisa que precisa ser pensada, que precisa ser estudada, que precisa ser analisada. Mas, ao mesmo tempo, Alex, o que nos deixa mais indignados, e por isso esse comentário hoje, é a artilharia pronta que existe direcionada ao produtor rural e ao agronegócio perante essas estatísticas, sem haver uma sequer participação do setor nessas pesquisas e nessas análises. E eu falo por quê? Esses números que você citou fazem parte do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. No contexto da pandemia da Covid-19. E quem fez este inquérito, que é o 2º, é a tal da rede Pensan. Pensan se escreve P de pato, E de estrela, N de navio, S de sapo, A de água, N de navio. Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Eles estão também na internet, Alex. www.pesquisasan.net.br. E aí eu fui pesquisar quem são esses pesquisadores, como se formou esse grupo, como eles chegaram aí, porque os números são fortes e repercutiu em todos os meios de comunicação. Essa rede Pensan aí começou em 2012, Alex. É uma rede formada por profissionais do ensino, de pesquisa de diferentes regiões do Brasil. E que, de uma forma ou de outra, estão ligados ao CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E esse conselho, Alex, ele tem ainda a interferência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, Alex, tudo isso que eu expliquei para mostrar a origem desses dados de 33 milhões de brasileiros passando fome e 58% da população sobre insegurança alimentar, envolve pesquisadores, envolve a Covid-19, envolve profissionais do ensino, envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia, envolve
envolve o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério das Relações Exteriores. E aí, cadê a representação do agronegócio nessas pesquisas? Cadê o Ministério da Agricultura? Cadê a Conab? Cadê os órgãos? Cadê a CNA? Cadê a Sociedade Rural Brasileira? Porque a gente está falando de comida, né? Exatamente. Porque se a gente está falando de segurança alimentar, aonde que inicia todo o processo da segurança alimentar? Na produção agrícola. Isso aí. Ou seja, quem está alarmando ou está fazendo essas pesquisas, eu não estou ainda entrando no lado da idoneidade da pesquisa e dos dados. A gente sabe que a pandemia foi uma catástrofe para a economia, né? E isso tem reflexo direto no poder de compra do brasileiro e, consequentemente, na diminuição da possibilidade. Mas aí, Alex, veja bem, essa pesquisa foi divulgada no dia 8, na quarta-feira, dia 8 de junho, e logo repercutiu em todos os meios de comunicação, que é o que você chamou atenção aqui na sua escalada. No Jornal das 10 da Globo News, evidentemente, Globo News ligada ao Grupo Globo. A chamada para essa pesquisa era o avanço da fome versus recordes no agronegócio. Aí você já começa a ver os problemas que nós estamos assumindo por não termos nenhuma representatividade no CONSEA. Avanço da fome versus recordes no agronegócio. E aí a Globo News, através do Jornal das 10, elencou quatro motivos que o agronegócio tem como responsáveis por esses 33 milhões de brasileiros que passam fome. Veja bem aonde está chegando a discrepância, Léo. É irresponsabilidade isso. Não, veja bem, a primeira responsabilidade do agronegócio que eles elencaram é que a produção é voltada para a exportação. Como se o Brasil exportasse o alimento e deixasse faltar aqui dentro. A segunda coisa que eles apontaram, Globo News, Jornal da 10, como a contribuição do agronegócio para o avanço da fome é a valorização das commodities no mercado internacional. A terceira fonte de culpa do agronegócio perante o avanço da fome, segundo a Globo News, é a valorização do modelo latifundiário / monocultura. E quarto, olha só isso, Alex, quarto motivo de estímulo do agronegócio para o avanço da fome, desestímulo para a produção interna. Vamos lá esses 4 pontos primeiro, antes de entrar nos efeitos da fome, Alex? Vamos lá, produção voltada para a exportação. Falácia, mentira, canalice, má intenção. O Brasil exporta 65% da soja. É um alto índice, não sei o que lá. Mas desde quando está faltando alguma coisa no mercado interno voltado para a soja? E ninguém come soja. A gente come indiretamente a soja em forma de óleo e farelo, né? Porque o farelo vai para a ração alimentar. Milho, nós exportamos 35% da nossa produção. 35%, 75% fica no mercado interno. Trigo, farinha para pão, massa, combate à fome direto, nós exportamos 10%. Arroz, Alex, tão importante aí para o Rio Grande do Sul, o que a gente produz, a gente exporta menos de 8%. 92% do arroz fica aqui dentro. Carne de frango, somos os maiores exportadores do planeta de carne de frango. Exportamos apenas 23% do que a gente produz. E nós produzimos o frango com o farelo. Porque precisa do farelo de soja para fazer o frango. Ou seja, não está faltando farelo de frango, farelo de soja no mercado interno, porque a gente é o maior exportador do mundo e exporta só 22% do que a gente produz. Na carne suína, somos os 5º maiores exportadores de suínos do mundo e exportamos apenas 20% do que a gente produz. Carne vermelha, somos os maiores exportadores do mundo e exportamos apenas 22% do que a gente produz. Então é uma falácia falar que o agronegócio está contribuindo para a fome, batendo recorde para a exportação. Valorização das commodities no mercado internacional. Qual commodity não é precificada no mercado mundial? Arroz é precificado no mercado mundial. Aço é. Ouro é.
qualquer coisa que tem comércio internacional tem uma bolsa de referência para a formação. Petróleo é o preço formado internacionalmente. Por que as commodities não podem ser valorizadas ou desvalorizadas no mercado mundial, as commodities agrícolas, se o preço delas também são formados nas bolsas de mercadoria agrícola ao redor do mundo? O Daniel, eu vou te dizer um negócio, Daniel. Eu acho que foram dois assuntos muito emblemáticos essa semana. O desaparecimento do jornalista e do indigenista lá na Amazônia e essa questão aí desses números aí que a gente está comentando. Todos os dois com um objetivo claríssimo de influenciar no processo eleitoral. Eu vou ser direto aqui. É aí que eu queria chegar, Alex. Porque aí a gente pega esse segundo assunto, Daniel, que é a questão da fome. O que acontece? Tu fala do agronegócio, ao mesmo tempo que tá falando do agronegócio, por tabela tu tá queimando o presidente. Claro, porque a nossa maior bandeira é a maior vocação do país. Isso aí. Veja bem, o terceiro item que a Globo News colocou como contribuição do agronegócio para a valorização é a valorização do modelo latifundiário. Alex, pelo amor de Deus, nós temos 6,5 milhões de propriedades agrícolas brasileiras, segundo o GAR, Cadastro Ambiental Rural. Sabe quantos produtores de soja nós temos, os tais grandes latifundiários, no Centro-Oeste, no Mato Grosso? 3 mil. De 6,5 milhões de propriedades rurais, nós temos 3 mil sojicultores no Centro-Oeste. Aonde que você tem um estímulo para o latifúndio? Nós somos predominantemente minifundiários ou medianamente fundiários. Desestímulo para a produção interna. O Plano Real começou em 1994. A nossa produção total agrícola em 1994 era de 71 milhões de toneladas. Em 2022, com a seca que nós tivemos aí no sul, que perdeu 35% da nossa safra, nós estamos colhendo uma safra de 250 milhões de toneladas. Quer dizer, o Plano Real derrubou a inflação, distribuiu renda, tirou a miséria da nossa vida, do calcanho do empresário, e nós triplicamos a nossa produção. Onde que está havendo desestímulo para a produção interna? Sentido, Alex? É um pouco de desinformação e muito de maldade. Aí eu chego aonde você está querendo chegar, no viés político da forma como se colocou isso Triste aí. Isso, né? Porque se você pegar o relatório do USDA, a maior sumidade com relação à estatística da agricultura mundial, eles soltam todos os meses o World Agriculture Supply and Demand Estimated, ou seja, o relatório mundial de oferta e demanda de produção agrícola. E esse relatório saiu agora, sexta-feira, dia 10 de junho. Lógico que saiu em maio também, mas saiu em junho a atualização. E vamos a só essa questão da segurança alimentar, como está garantida, Alex. Em 2021, o estoque mundial de trigo está fechando, 2021, 2022, a safra que nós estamos fechando agora, em julho, está com 17 milhões de toneladas de trigo. Sabe quanto que é a média dos últimos 5 anos, Alex? 17,5 a 19,4. Na soja, a mesma coisa, nós estamos com estoque mundial de 5,5 milhões de toneladas. Sabe qual que é a média dos últimos 5 anos? 5,5 a 7,5. Estamos dentro da média dos últimos 5 anos. No milho, nós estamos fechando o estoque mundial com 37,7 milhões de toneladas. Sabe qual que é a média dos últimos 5 anos? 33,5 a 38,7, ou seja, estamos dentro da média. Alex, tudo que a gente escutou durante a pandemia, o agro não para. O agro não parou, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. O agro fez o papel dele, garantiu a segurança alimentar. Mas o que a gente escutava dos políticos, principalmente aqui em São Paulo, no estado que eu estou, que eu resido, que eu nasci, fique em casa, a economia a gente resolve depois. Não era esse o slogan? Isso aí.
O brasileiro ficou dentro de casa, o agro trabalhou e fez comida. Agora, se eles não estão sendo responsáveis o suficiente para resolver a economia no depois, que é agora, não coloquem essa pecha ou essa responsabilidade no agronegócio, porque o agronegócio não é o responsável por 33 milhões de pessoas que, se for verdade, estiverem passando fome, estão passando fome porque a pandemia destruiu a possibilidade de emprego, de geração de renda, destruiu a economia informal, trouxe um solavanco nunca antes registrado para a economia mundial. Então a culpa não é do agronegócio. E temos que fazer uma justiça. E temos que fazer uma justiça. Não é culpa também do presidente da República. Esse problema já é de tempo e foi feito de tudo nesse aspecto econômico, tanto que eu vou te dizer uma coisa, o caixa da União, ele deu uma esvaziada muito boa aí, com essas ajudas, e a gente está falando de coisa de bilhões aí, para poder atenuar isso aí. Agora é o que a ministra Tereza Cristina disse lá em Pelotas para nós, olha, o preço está vindo, uma hora ia chegar, e ele vem de roldão. Amigo Daniel Dias, grande abraço, meu irmão, um bom fim de semana e é sempre bom tê-lo aqui. Obrigado, Alex. Eu não posso deixar de fazer uma última reflexão, que graças a Deus nós temos o Conexão Rural e temos você fazendo um brilhante jornalismo, ou o que talvez seja o que o jornalismo deve fazer, escutar todos os lados, escutar todas as fontes, ponderar, quando tiver que criticar, mas criticar sempre construtivamente. E não é surpresa para mim que você esteja aí entre os 5 melhores jornalistas e entre os 5 melhores programas do agronegócio, a qual você foi consagrado essa semana pelo sistema CNA. Não é novidade, não é uma surpresa para mim. Então, nessa semana, onde a gente foi bombardeado por grandes veículos de comunicação em função dessa fatídica notícia, como é importante o seu trabalho e tudo que você vem fazendo na comunicação do agronegócio. Sem você, nós não conseguiríamos ponderar essas falácias, essas mentiras e principalmente esse prejuízo institucional para o Brasil. Porque o que estão fazendo com isso, não estão atacando o atual presidente, não estão atacando ou já tentando ser peças diferenciadas no processo eleitoral que nós vamos viver no final do ano. Eles estão atacando e denegrindo o Brasil, estão atrasando o desenvolvimento do Brasil, jogando ainda mais pessoas para o risco da fome fazendo isso. E graças a Deus a gente tem um programa e um profissional como você. Muito me honra estar do seu lado nesse momento, Alex. Eu que agradeço. E aqui, vamos estar em São Paulo para receber o troféu lá no dia 5 de julho, o lugar lá é chique, viu? Jardins, para ter ideia. E é no restaurante Rubaiá, alguma coisa assim, que é um restaurante famoso. Rubaiá Figueira, que tem uma figueira isso aí, centenária e monstruosa no jardim, e as mesas estão colocadas embaixo dessa figueira, por isso que ele chama Rubaiá Figueira. Ah, que beleza. Tu viu só o nível, né? A gente vai aumentando a régua, né, Daniel? Vai ficar metido esse gauchinho, viu? Pelo amor de Deus. O Nelson está te mandando um abraço, Nelson Pires, que apresenta amanhã. Uma hora que tu puder ouvir ele, tu ouve aí, 8 horas da manhã de domingo sempre. Ele disse que vai fazer em tua homenagem agora uma salada de tomate meio-dia, viu? E vamos que vamos, que o tomate é um alimento fundamental pra gente por causa do licoteno. Então, licoteno, vamos comer bastante tomate. E arroz também, meu irmão. Um abraço, Daniel. Vamos que vamos, Alex.